Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que você está? Eu estou ótimo também, graças a Deus, tudo correndo bem. A partir dessa playlist, essa é uma playlist nova que eu vou começar a fazer aqui no canal, vou falar sobre a administração pública. Antes de a gente ir especificamente para as diferenças e convergências entre administração pública e privada, é importante que a gente tenha um breve detalhe aqui entre a nossa matéria. A administração pública, ela não é composta somente pelo tema que vai estar nessa playlist, certo? Essa playlist ela vai falar especificamente sobre as reformas e a evolução da administração pública no Brasil, que é o tema mais basilar quando falamos de administração pública em qualquer edital que você tenha, seja ele de tribunal, seja ele de polícia, seja ele para assistente administrativo, administrador. O tema mais recorrente é, sem sombra de dúvida, a evolução da administração pública no Brasil e suas reformas, né? Então, esse é o principal tema quando falamos de administração pública. Porém, existem outros temas, como governança e governabilidade, como accountability, como transparência, como governo empreendedor, outros elementos relacionados a isso, gestão de qualidades na administração pública, que vão ser tratadas em outras playlists específicas para cada um desses temas, certo? Então isso é bom para que a gente possa localizar o que é congruência e o que é divergência em relação aos temas da administração pública, certo? A administração pública é um outro grande braço que nós temos para estudos no concurso público. Maravilha, então essa playlist vai ser voltada, nessa nossa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre as principais convergências e divergências, basicamente é o quadro que vai ser apresentado para você, e depois a gente vai falando um pouquinho da evolução da administração pública, a gente bate um pouquinho de história com as reformas e os modelos que a gente teve de gestão e administração pública no Brasil, certo? Bom, vamos lá. Falar um pouco, basicamente, a nossa aula vai ser esse slide que está aí para você, vai ser esse nosso primeiro slide, porque quando a gente fala de concurso público, a questão mais comum é realmente entender quais são os pontos de convergência e quais são os pontos de divergência quando a gente fala de gestão privada e de gestão pública, né? Lembra lá das nossas aulas de setores da administração, lá nos conceitos iniciais, que a gente falava o seguinte: existem aí basicamente, né, 3 setores da sociedade, a gente estuda um quarto para que a gente possa compreender talvez a presença dele na hora da prova, mas via de regra são 3 os setores formais da sociedade, o primeiro setor que é o Estado, o segundo setor que são as empresas e esse terceiro setor que é a empresa fazendo papel de Estado, é justamente a gente compreender que a gente vai dividir essa gestão em 2 pontos, a gestão pública, que é aquela feita na administração direta e na administração indireta, certo? A administração direta na presença aí dos ministérios e do executivo, basicamente, onde a gente tem as funções administrativas do Estado, e depois na administração indireta das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então é importante a gente localizar algumas convergências e algumas divergências. Logo de cara, você vai ver um tema que a gente já conversou sobre ele, que é o foco da gestão pública e da gestão privada. A gestão pública vai ter um foco no que a gente chama de interesse privado, aí está privado, né? Mas é interesse privado, enquanto a gestão pública vai ter o foco no interesse público. O que acontece, a grande diferença aqui, que é importante a gente perceber? Quando a gente fala de administração privada, a gente fala de uma empresa que está focada num segmento da sociedade que a gente acaba chamando de mercado consumidor ou de grupo de clientes, certo? Essa segmentação de mercado que a empresa faz propositalmente para perceber o comportamento desse grupo e, a partir disso, oferecer serviços e produtos para esse grupo, é o que a gente chama de atender o interesse privado. Pense em qualquer empresa aí que você na sua mente. Pensa numa empresa no nicho de luxo, como Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz, BMW, são empresas que vão atender um determinado público, bem diferente, por exemplo, do público do Magazine Luiza. Certo? Então, a Magazine Luiza ela atende outro grupo, outro nicho da sociedade, outro segmento de clientes. Porém, não é um segmento melhor ou pior que o outro, simplesmente são segmentos diferentes. O que você tem que perceber é que a gestão dessas 2 empresas analisa o comportamento desse grupo de consumidores e, a partir daí, desenha produtos e serviços para eles.
certo? Diferente da gestão pública. A gestão pública é para todos, certo? Eu não vou ficar desenhando a determinada política para esses ou para aqueles. Mesmo que talvez você possa pensar assim, ah, mas Marco, eu não recebo Bolsa Família, então quer dizer que a política de Bolsa Família não é para mim. Claro que é, porque a grande lógica de políticas sociais, né, de políticas públicas que tem como essa principal intenção assistência social, é melhorar a qualidade de vida de uma parte dos brasileiros para que através disso toda a economia consiga girar e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então o foco aqui é sempre o interesse público, né? Deveria ser, ok? Maravilha. E a gente vai dar vida ao segundo conceito, que é o conceito de destinatários. O destinatário da gestão privada é este cliente, é este consumidor, é essa fatia da sociedade, enquanto na gestão pública a gente tem o cidadão, né? O destinatário do serviço público é o cidadão. Aqui a gente tem uma via de mão dupla, né? O cidadão tem seus deveres e também vai ter os seus direitos, ok? Maravilha. O objetivo da gestão privada é o lucro, em maior ou menor medida, sempre será o lucro, tá? Pessoal, Marco, mas tem determinadas empresas que não tem tanto foco. O lucro, pessoal, quando a gente estuda lá nos objetivos das organizações, você vai verificar que o lucro não é um objetivo em si, ele é um objetivo de sustentabilidade do negócio. Então, eu sempre tenho que visar o lucro para que eu tenha que perceber e aquele negócio possa se manter. Uma organização que não visa o lucro como um de seus objetivos é uma organização que não vai ser sustentável, que eu não vou conseguir sustentar aquele negócio com o passar do tempo. É diferente da administração pública que não vai ter um fim lucrativo. A administração pública, todo o dinheiro que é recebido através das taxas, impostos e contribuições de melhoria, e tantos outros pontos importantes como impostos, por exemplo, todo esse dinheiro que é recebido, a administração pública investe na contrapartida para que a gente possa ter as políticas públicas. Diferente na administração privada, onde a gente tem uma fatia desse recebimento que advém da venda de produtos ou serviços para os seus criadores, no caso, para os seus sócios, sejam eles numa sociedade limitada ou numa sociedade anônima, como o caso de mercado de capitais, certo? Então você tem essa grande diferença, a administração privada tem um foco no lucro, na lucratividade do negócio, enquanto a administração pública não tem esse foco. Quando a gente fala de gestão privada, a gente fala de uma forte independência, enquanto a gente, quando fala de gestão pública, é uma forte interdependência, o que significa dizer que os três poderes na administração pública, eles estão muito interconectados, em que pese você possa pensar que o poder executivo ele tem uma função mais administrativa, ele também depende do poder legislativo para as devidas liberações legais e também depende do poder judiciário para que o poder judiciário possa definir o que é certo, o que é lícito e o que é ilícito na atividade administrativa. Basicamente, a gente costuma dizer que o administrador público faz só aquilo que está em lei, aquilo que a lei permite. Certo? Então, o administrador público faz aquilo que a lei permite, enquanto o administrador privado faz tudo aquilo que a lei não o proíba. É bem diferente. Aqui o gestor privado ele tem uma independência dentro de um norte, onde a partir daí ocorram proibições, enquanto o gestor público ele tem uma interdependência muito forte com aquilo que a lei o permite fazer, certo? Enquanto o gestor privado vai olhar para a lei buscando proibições e percebendo onde estão as proibições e a partir daí ele não pode gerir, o gestor público não, vai buscar na lei como agir. Certo? É diferente. A lei é quem vai dar o norte da ação do gestor público, diferente do privado, que para ele a lei vai ser simplesmente um lugar onde ele vai escorar as suas necessidades. Maravilha? Maravilha. Natureza econômica lucrativa, falamos sobre isso, enquanto ambivalente não econômica significa dizer que o foco nem sempre está no lucro. A atividade é livre do administrador privado, tudo aquilo que a lei não o proíbe, falamos já sobre isso, enquanto na gestão pública ela é limitada e interdependente, tudo que a lei o permite. O regime, quando a gente fala na gestão privada, é o que a gente chama de regime privado, não necessita aqui de uma autorização legal para que o cara possa gerir. Se você quer ter uma empresa, basta você abrir a empresa e fazer as funções obrigatórias de qualquer empresa, diferente, por exemplo, de um gestor, se ele quiser abrir uma empresa pública ou dar vida a uma autarquia, ele vai precisar de uma autorização, no caso, a empresa pública não necessariamente, né? Mas isso aí a gente vê mais para frente, mas, por exemplo, se eu quiser fundar uma autarquia como prefeito, como
governador do estado ou como presidente, eu vou precisar da autorização legal. Por isso que a gente também fala que aqui tem uma certa interdependência entre os demais poderes. Os recursos, quando falamos da administração pública, advêm dos tributos, que tem sua característica compulsória, você é obrigado a pagar tributo, enquanto você não é obrigado a consumir produtos da Cacau Show. Você pode comprar esses produtos a partir da sua livre vontade. O controle da gestão privada é a partir do mercado. Claro que existe uma autorregulação. No Brasil, a gente tem um pouquinho de influência da administração pública no mercado, mas uma grande influência, aliás. Mas, via de regra, o controle é a partir do mercado, enquanto na gestão pública a gente tem um controle muito mais político. Este controle político e a certa burocracia na gestão pública dará um processo de tomada de decisão mais lenta, enquanto na administração privada você tem um processo de administração, de gestão, de tomada de decisão mais veloz, certo? Esse quadrinho é muito importante para que você possa recorrer a ele quando algumas dúvidas tiver, em virtude de que a gestão pública é bem diferente da gestão privada, em que pese a gente viva hoje num movimento mais gerencialista, e conforme a gente vai ver nas nossas próximas aulas, o gerencialismo ele tem uma cara muito mais de gestão privada do que, por exemplo, a burocracia que nós vivíamos na década de 60, certo? Em que pese a gente ainda tem a burocracia no Brasil, a gente vive um momento mais gerencial e um foco um pouco maior nos resultados e não tanto nos processos. Certo, meu querido? Certo, minha querida? Maravilha, obrigado pela companhia, continua comigo e até a próxima. Tchau, tchau.